Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal virtual do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Espaço esse onde a gente discute trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras básicas da doutrina espírita, trazendo nessa reflexão elementos que possam nos ajudar, nos auxiliar a passar pelos aprendizados do dia a dia. Meu nome é Fabiano Rodenbusch, faço parte do corpo de palestrantes do CELE e hoje nós vamos discutir o capítulo 10, Desafios e Oportunidades do Perdão. Extremamente importante a gente discutir o perdão e principalmente que desafios e oportunidades ele traz. É engraçado trazer à tona esse assunto tão importante, perdoar, com um título que parece que a gente está vendendo um produto. Os desafios do perdão e que oportunidades que ele me traz. Parece um negócio. A gente vê muito na televisão, em comerciais, né? Os desafios e as oportunidades, os investimentos. É interessante a gente ter um pouco dessa ótica, porque discutir perdão faz com que a gente comece a entender que muitas vezes a gente não sabe o que é perdoar. Porque a gente não tem noção do contexto em que a gente está inserido e principalmente que a gente se engana achando que um dia perdoou. E olhem como é interessante isso. O Cristo, na sua passagem aqui na Terra, uma vez ele disse para o Pedro perguntou para ele se o Pedro deveria continuar perdoando os irmãos até 7 vezes. E o Cristo disse, 7 vezes não, Pedro. 70 vezes 7 vezes. Por que será que o Cristo disse isso? Cristo falou isso porque ele entendia quem nós éramos, o estágio evolutivo que a gente vivia e principalmente nos enxergava como espíritos em aprendizado. E quem está em aprendizado, erra. Independente do erro que aconteça. Fazendo com que a gente tenha compaixão e misericórdia com aqueles nossos irmãos que erram conosco. Ali ele já deixou muito claro a sua mensagem. Vão errar muito contigo. E significa também que você também vai errar muito. E é por isso que a gente precisa ter calma, paciência, misericórdia, humildade no trato com as pessoas e ao ser tratado pelas pessoas. Então, a partir dessa aula que o Cristo deu, numa simples frase, a gente volta para os dias atuais e tenta trazer no contexto em que a gente vive. Eu sei que vão errar muito comigo, eu sei que eu vou errar muito com as pessoas. E o que eu faço? Qual é o desafio de entender o perdão e qual é o desafio de perdoar? Hoje, mais do que nunca, num mundo extremamente materialista, individualista, egoísta que a gente vive, perdoar muitas vezes é um sinal de fraqueza. O próprio Cristo ele foi muito criticado porque ele era um rei, o rei dos judeus, que não tinha um exército. Ele tinha o seu coração, a sua atitude, o seu olhar, o seu amor. Era um outro tipo de rei que aquela época não conhecia. Hoje, muitas vezes, o perdoar pode sim significar um sinal de fraqueza. Para aqueles que não entendem o que é o perdão, para aqueles que não entendem o que é o amor e muito menos a mensagem do Cristo. Desafios a gente tem de se manter firme nos nossos propósitos, de não se abalar com os julgamentos que fazem das nossas atitudes, das nossas ações, quando eles não estão sendo pautados pelas leis, pelas ideias, pelas atitudes vigentes. É um grande desafio no mundo atual bater no peito e dizer que a gente segue o Evangelho do Cristo. Mas isso é muito importante, porque isso vai fazer com que a gente enxergue de outra forma as coisas.
Que oportunidades nós vamos ter fazendo isso? Todas as oportunidades possíveis que uma vida leve pode nos proporcionar. A gente vai conseguir entender os diferentes graus do perdão. E por que eu falo diferentes graus do perdão? Porque nós, espíritos, aqui na Terra, que estamos ainda aprendendo, muito mais aprendendo do que ensinando, a gente não consegue sublimar as coisas como os espíritos evoluídos. A gente consegue entender que ação tiveram conosco e que reação eu posso ter. E a partir daí, é por isso que eu digo que a gente vai começar a entender que talvez existam para nós diferentes graus de perdão. Podem me machucar muito e eu perdoar 100%. Podem me machucar muito e eu ficar ainda há muito tempo chateado. Podem me machucar muito e eu querer vingança. Aí não tem o perdão. Então observem que a ação e reação ela vai depender do entendimento que eu tenho. Mas no momento em que o Cristo já diz que muitos errarão comigo e eu errarei muitas vezes com os outros, eu já começo a entender que por mais grave que tenha sido a falta que eu fiz em alguém ou que alguém fez comigo, eu preciso relativizar isso. Aqueles manos, aquelas pessoas que acham que não existem tons de cinza no perdão, ou perdoa ou não perdoa, realmente não conseguiram entender em que momento nós estamos vivendo de entendimento e de aprendizado. É por isso que eu digo que é importante e muito válido entender que perdoar nos traz inúmeras oportunidades, infinitas oportunidades. Porque eu posso desde não querer o mal para alguém e tirar esse fardo das minhas costas, como desejar as melhores coisas do mundo com um perdão 100% de coração. Porque nesta forma eu vou realmente conseguir entender quem eu sou, em que momento eu estou vivendo e o que eu consigo dar de coração. Desafios do perdão não são só como os outros me enxergam, mas de que forma também eu me coloco perante aquela falta que fizeram. Ou como eu me coloco perante aquela falta que eu fiz. O assunto é extremamente complexo. Quando a gente fala em desafios e oportunidades, observem que esses dois temas eles estão sempre orbitando a mim, aquele que sofreu ou aquele que faz sofrer. E nesse contexto é muito importante que a gente sempre consiga entender em que contexto a gente está, como as coisas aconteceram e de que forma eu vou conseguir auxiliar. Não só as pessoas, como principalmente a mim mesmo. Não existe uma classificação ou um termo genérico, por assim dizer, que defina claramente o que é perdão. Se a gente conseguir sair a perguntar, a gente vai receber diferentes respostas. E provavelmente todas elas estarão certas. Porque não existe uma definição extremamente clara do que significa perdão, porque, novamente, nós estamos numa jornada terrena, num aprendizado, em diferentes níveis, em diferentes etapas, em diferentes entendimentos. Mas uma única coisa deve ser extremamente importante para todos nós que estamos vivendo nesse planeta. Que a gente consiga entender e lembrar que ainda erraremos muito e muitas vezes errarão conosco. É extremamente importante que a gente consiga entender que esse perdão sublime, ele ainda não faz parte do nosso dia a dia, mas não significa que nós não podemos almejá-lo, que
que nós não podemos olhar e traçar um norte e ir em busca dele. Esse é o caminho ideal para aquelas pessoas que realmente querem se conhecer. E não há problema nenhum se num determinado momento a gente parar e conseguir visualizar que talvez em determinadas etapas ou fases das nossas vidas a gente realmente não conseguiu perdoar. O importante é que a gente consiga reconhecer isso, que a gente consiga ver o porquê que isso aconteceu e aí sim enxergar uma oportunidade de mudança. A gente vem a esse mundo sem nada, só para agregar conhecimento, ser útil, tentar ajudar e espalhar entendimento, amor para as pessoas. Mas a gente sabe que muitas vezes o que a gente teoriza não é o que a gente consegue na prática, porque a gente ainda vive e está inserido num contexto bastante animalizado, aonde muitas vezes e inúmeras vezes nós vamos passar por situações que vão exigir da gente a reflexão, o entendimento, para que a gente consiga, dentro deste aprendizado, tirar uma grande oportunidade. Oportunidade de saber o que é o perdão verdadeiro, oportunidade de sentir-se perdoado, oportunidade de entender por que talvez as pessoas não nos perdoam, para que a gente consiga exercitar a compaixão, a empatia e se colocar no lugar dos outros. Então, é extremamente importante, como eu já falei, e complexo o entendimento do perdão, segundo a ótica da doutrina espírita, porque aí dentro tem um tempero que eu chamo que é o ser humano, a sua dinâmica, o seu entendimento das coisas, e a gente entender que está num processo evolutivo. Diferentes pessoas enxergam o perdão de diferentes formas, a partir do seu entendimento e da sua ótica, enxergam diferentes desafios, e a partir do seu entendimento e da sua ótica, enxergam diferentes oportunidades. Que a gente possa ser essas pessoas que já começam a enxergar essas oportunidades, porque sabemos ainda que existem muitos irmãos na cegueira espiritual, não enxergando absolutamente nenhuma oportunidade em situações em que somos feridos e que ferimos. A grande diferença do Cristo e o seu entendimento em relação ao perdão não é uma questão de escolhas, mas sim porque o Cristo já conseguia enxergar em cada ser humano nesse planeta um futuro Cristo. Um ser que conseguisse realmente entender e perdoar profundamente com seu coração, o seu espírito e a sua alma. Isso é extremamente importante, porque o Cristo nos aproximou de uma verdade em que a gente está seguindo e que é extremamente necessário seguir para a nossa evolução pessoal e também como sociedade e como planeta, que é enxergar os irmãos como realmente irmãos. E as faltas que a gente recebe como oportunidades de aprendizado e de ensinamento. Espero que a gente possa, nessa noite, como Centro Espírita e como grupo de palestrantes que discute trechos do Evangelho, ter trazido um pouco de luz, ter trazido um pouco de entendimento e, quem sabe, uma ótica um pouco diferente em relação ao perdão, os desafios e as oportunidades. E nós? Quais são os nossos desafios perante o perdão? E que oportunidades estamos ou não deixando passar nessa jornada terrena? Boa noite, meus irmãos. Fiquem em paz.